Vamos lá. Então, gente, sou Rosângela Arnett, tenho aí, exerci a medicina por 37 anos e veio com essa proposta de cuidar do ser humano como um todo, lembrando de que nós somos energia, então a gente usa a possibilidade energética de harmonização do ser, e isso fez com que nós, né, hoje, na possibilidade também dos cursos, né, da parte que é o que eu realmente me dedico exclusivamente a essa parte acadêmica hoje. Estou muito feliz de estar aqui também. Vocês devem estar pensando o que é que a Rosângela está fazendo numa live, né, numa conexão de odontologia, e eu vou responder de metida mesmo, mas aí a gente vai conversando, tá bom? Tá ouvindo? Ok. Eu não ouvi o Paulo quando falou. Pode ser se apresentar, então. Ele pediu para a gente se apresentar. Ok. Isso. Está me ouvindo agora? Ok, agora sim, está tudo bem. Bom, primeiramente, boa tarde aos meus amigos Paulo, a doutora Rosângela e a todos que estão ligados na live. Prazer estar aqui. Eu sou o Francisco Limeira Júnior, cirurgião dentista já há 25 anos, professor também praticamente por esse mesmo período, né? Tenho a minha trajetória muito mais acadêmica do que, de fato, clínica, embora também cliniquei ao longo de todo esse tempo, mas sempre dando prioridade à educação, à pesquisa, à formação, à extensão. E, dentro da odontologia, uma das áreas que mais me fascinou foi exatamente a fototerapia, por isso que eu fiz pós-graduação em laser, em biofotônica, e já me abriu horizontes das terapias naturais, eletromagnéticas, fotônicas. E mais recentemente, há alguns anos, quando passei a trilhar os caminhos da quântica, aí que pude ver um universo novo que complementou a tudo que eu já sonhava, e hoje me tornei um ativista, um professor, um cirurgião dentista, um terapeuta quântico, feliz e louco para compartilhar tudo que tenho aprendido a cada dia com os meus colegas. E grato por aprender tanto com vocês. Que maravilha. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você também, especialmente porque né, a gente tem um carinho especial por todas as pessoas que fazem a comunhão das ideias, né? E o Francisco foi, né, nosso aluno, né, Paulo, da pós-graduação em terapia vibracional quântica, lá da primeira turma do Nordeste, e foi uma grande surpresa quando a gente começou a conversar mais, né, através até da Monique, até fizemos alguns jantares juntos na frente daquele maravilhoso, né, Francisco? E assim, ó, a abertura, né, que esse nosso querido Limeira, a gente vai chamar você de Limeira, tá? Que é como a gente acostumou. Como a gente tem, então, que essa abertura que ele tem e a facilidade com que incorporou a ideia corais quânticos naquela visão que já era quântica, não é? Então, eu achei que isso foi, assim, muito interessante, e por isso que quando nós pensamos em fazer a conexão na área da odontologia, foi a pessoa que eu primeiro pensei, foi você, e também, assim, tudo que você já nos presenteou em termos de várias palestras, né, algumas aulas que já deu também para alguns cursos rápidos, hoje com essa nossa questão de todo mundo online, as aulas online que você tem dado aí, maravilhosas. Então, eu realmente vejo e muito feliz aí do pessoal nos acompanhando na conexão, porque eu realmente vejo que a pessoa certa para falar de odontologia integrativa na área quântica é você, sabia? Sem deixar de mencionar que ele é nosso professor da pós, tanto que esse fim de semana ele vai estar online para Recife e Porto Alegre. Isso aí, nós já captamos mais um talento, né, para a nossa pós.
Em relação à proposta de conversarmos sobre odontologia integrativa, e eu disse assim, eu estou aqui admitido, na verdade, eu queria chamar a atenção de algo que é bem importante. As pessoas não têm ainda o hábito, dentro da área da saúde, o hábito de pensar que a saúde começa na boca. Isso é extremamente importante. Agora nós estamos com a pandemia, gente, tem um biofilme na nossa língua que fica com os vírusinhos tudo lá, os vírus ficam tudo lá na língua. Então, nós precisamos também limpar a nossa língua. A gente está aí com a ideia do Oxiflower para escovar o dente, que diminui cárie, que realmente melhora mau hálito, que trabalha bastante a questão da cor do dente, mantém quando faz um clareamento, e a gente fala muito disso. Eu vi isso com os meus pacientes, eu tenho falado muito disso, mas não é só isso, não é? Vamos chamar vocês, por favor, de professor Dr. Limeira, né, porque ele também tem doutorado, gente. Mas então, não é, Limeira? Eu queria que você entrasse mostrando essa parte para o pessoal, porque é algo que me preocupa, a falta desse cuidado com a boca, em geral, não só com os dentes. Verdade. Você falou bem, Rosângela, a boca é a porta, né, de entrada do nosso organismo. E se nós imaginarmos a importância que tem o equilíbrio dessa região, da cavidade oral, não só nos seus aspectos estéticos, anatômicos, mas funcionais, biológicos, porque é um ecossistema, né? Se você imaginar que toda a energia que o corpo é capaz de extrair dos alimentos faz parte de um processo que começa na boca, e que as pessoas deveriam entender que muitas disfunções orgânicas podem ter origem de uma entrada inadequada de alimentos na boca, isso já faria uma grande diferença. Quando eu falo para alguns colegas, certa vez numa palestra para dentistas em Natal, eu falei para eles: vocês sabiam que uma pessoa que não mastiga bem o alimento, ela pode se tornar diabética? Diabética tipo 1, por exemplo. E as pessoas, como é que eu vou associar isso? E eu perguntava: você já teve a oportunidade de orientar um paciente seu? Chegou nossa colega. Como ele deve mastigar corretamente o alimento, quantas mastigadas por ciclo. Vocês mastigam corretamente o alimento, vocês, colegas dentistas? E parece que eu estava falando grego ali. Mas como? É por nós que começa esse processo. Então, a gente tem que começar a rever uma série de coisas na nossa conduta, da questão da mastigação. Não é só ficar ligado em questões meramente estéticas, porque virou uma febre hoje na odontologia nacional, os procedimentos estéticos restauradores. Os profissionais já se formam querendo fazer implante, fazer a faceta, e pensam um pouco em saúde básica, pensam mais em sofisticação tecnológica, né? Que é importante, tem sua importância, mas que não é o primeiro degrau da escada, né? Da escada da saúde. Então, eu acho que a gente tem que mexer muito com isso aí para levantar o patamar de visão biológica da odontologia. Maravilha. Legal, Eliane. Eu estou feliz que a Eliana chegou, vamos dar um tempinho, mas eu tenho uma pergunta para você. Isso, Eliana, se apresenta para nós, por favor. É um prazer tê-la aqui conosco. Primeiro, desculpa aí pela confusão, mas eu quero agradecer... ali no YouTube que eu vi. Acho que é a Rosana. Agradecer a doutora Rosângela pelo convite, né? E, assim, fiquei muito, muito feliz mesmo, principalmente em participar com a senhora, que é minha mestra inspiradora, né? E a quem eu devo grande parte do que eu sei e a mudança, assim, geral na minha vida. Então, primeiro de tudo, gratidão à senhora, né? Por eu estar aqui. E, me apresentando, sou Eliana Rodrigues,
sou cirurgiã dentista há 33 anos, sou especialista em periodontia e ainda atuo nessa área, né? Atuo só dentro da periodontia, não faço implante, né? Mas, assim, vendo o paciente como um todo, como estava escutando aí o nosso colega falando, e realmente eu acredito muito nessa odontologia da saúde, né? E sou especialista também em medicina tradicional chinesa, e depois que conheci a doutora Rosângela, em 2012, não tive como não fazer a especialização de terapia vibracional quântica, terminando o curso em 2017, né? Então, e estamos aí nessa mudança total de olhar, e sempre gostei de olhar para o meu paciente como um todo, sempre acreditei nisso, que tudo começa pela boca, que a gente tem que olhar primeiro o ser que chega no nosso consultório, né? Quem é aquele ser que chega, e não aquele dente, né? E não aquela doença periodontal, e não aquela gengivite, mas é o seu João, é o seu Pedro, é o seu Arthur, é quem chega no seu consultório. É a partir dali que você vai olhar, e com esse olhar diferente para ele, faz a diferença toda no final. Acho maravilhoso isso, né? Então, perfeito, querida. A gente só agradece, Eliana, sua presença aqui. E agora eu convido você a interagir com nossos especialistas, né? A doutora Rosângela tinha uma pergunta para o Limeira. Então, o Limeira levantou uma questão muito legal, que foi, se você não estiver, né? Ixi, entrou um negócio aqui estranho na minha... Socorro! Agora foi eu que fiquei aqui atrapalhada. Então, se a gente não mastiga bem os alimentos, nós temos uma possibilidade de criar vários problemas. E a mastigação é só a pontinha do iceberg de tudo que pode acontecer. Mas a minha pergunta, porque eu sei que vão perguntar ali no chat, qual é o mecanismo que você está falando de uma mastigação errada, ou, vamos dizer assim, mastigar pouco, engolir os alimentos mal mastigados, pode chegar a uma doença como diabetes autoimune, que é o diabetes tipo 1? Primeiramente, eu sempre digo assim que a boca faz parte do sistema digestório, né? Não adianta ela estar bem, ela nunca vai estar bem se o sistema não estiver totalmente em equilíbrio. Intestino, estômago, as glândulas anexas, pâncreas, os sucos digestivos. A gente sabe que a digestão bioquímica, ela começa na boca, principalmente com a quebra do açúcar, do grande amido, né? Pela amilase da saliva. Essa quebra não é completa na boca, ela vai se concretizar lá no duodeno pela ação das amilases pancreáticas, né? Então, fica uma divisão de trabalho. Podemos dizer que boa parte da boca e uma boa parte para o suco pancreático. Então, se a boca não faz a parte dela, em quebrar efetivamente o máximo que puder do amido para gerar a glicose, ou, no caso, nem a glicose isolada, mas os dímeros de glicose, né, as maltoses, isso vai sobrar para o pâncreas de alguma forma. É tanto que o pâncreas é vibracionalmente informado logo quando vai muita coisa que precisa ser complementada, que a boca não fez, porque as pessoas já engoliram tudo muito rápido, né? Isso é um hiperesforço para o pâncreas, que é um órgão sensível, né? E o órgão, quanto mais ele trabalha, mais ele gasta energia, e o processo energético gera reações de oxidação, radicais livres. Isso, dentro da gangorra da vida, gera reações inflamatórias crônicas, e aí começam as questões autoimunes. Pode chegar um momento que, por esse mau hábito de não mastigar bem o alimento, o pâncreas, uma hora, ele entra em colapso por uma reação autoimune, e aí a pessoa pode desenvolver a diabetes tipo 1. Então, como está tudo interligado, a gente não pode achar que, como muita gente pensa, esse reducionismo que fragmentou o nosso corpo em 1001 especialidades, então os profissionais não se preocupam muito com as outras áreas. É muito importante, como o dentista pode trabalhar um paciente desde cedo para que ele tenha saúde integral, até porque eu penso que
essa coisa de saúde oral, saúde mental, isso são divisões didáticas do dia a dia, mas o estado de saúde é único, é pleno, né? Então, não há saúde integral sem saúde oral e nem vice-versa. Então, esse seria mais ou menos uma linha de pensamento que poderia, inclusive, o dentista integrar para promover saúde geral para o seu paciente. Perfeito, a ideia é maravilhosa. E eu gostaria de lembrar que a falta da quebra adequada dos alimentos na hora que faz a mastigação também vai levar uma sobrecarga do suco gástrico e do estômago e vai passar macrocomplexos para o intestino. E isso, dependendo do quanto que está inflamado esse intestino em função dessa confusão toda, em função até da escolha dos alimentos e da falta do cuidado, né, que tem na mastigação, vai levar a uma permeabilidade intestinal aumentada. E isso, a permeabilidade vai fazer a entrada do macrocomplexo no sangue e cria, de novo, aí a ação da doença autoimune. Quer dizer, a gente tem vários aspectos, lembrando que uma mastigação adequada é uma prevenção, inclusive, de uma doença autoimune. Perfeito, eu adorei a gente começar com esse assunto, porque é um assunto que é muito importante. Mas, vou ter de novo aqui, porque eu sou metida. Eliana, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua experiência clínica em relação à abordagem daqueles pacientes de doenças crônicas, justamente o que a gente está falando aqui, encaixa com a tua abordagem, que é algo assim, realmente impressionante. E a Eliana já nos deu a honra de fazer também uma palavrinha lá, né, nos nossos cursos em Joinville, e ela nos passou algumas experiências mesmo, casos de sucesso, que eu achei realmente maravilhoso, e que encaixa nisso que a gente está discutindo aqui. Dá uma contadinha para nós daqueles casos mais esdrúxulos lá que você tem. Bem, começando sempre, achei fantástico ele falando da mastigação, porque é o que eu normalmente faço a análise, né, inicial, e tem que ser por aí, né? Então, quando você vê um paciente que chega no teu consultório com os dentes com doença periodontal generalizada, né? Então, com sangramento espontâneo, enfim, mobilidades e bolsas periodontais e perdas ósseas, né, avançadas. Então, quem normalmente olha os casos que já passaram por mim, primeiro extrai tudo, né? Então, porque realmente tem situações que pode levar a quem não tem o dia a dia de consultório a isso. Mas isso foi o que sempre me intrigou, né? Eu nunca concordei com aquilo que eu aprendi na faculdade, que a doença periodontal, isso eu estou falando há 33 anos atrás, né? 35, 36 anos. Então, hoje eu acho que já mudou um pouco essa visão. Mas, na minha época, o olhar da doença periodontal era escovação, só escovação, só escovação. E isso, eu achava que tinha algo mais, que não era só a escovação do paciente, tinha que ter algo além, né? E foi nessa minha busca do descontentamento daquilo que eu aprendi na graduação, que eu fui chegando até chegar à doutora Rosângela, né? Então, e o que as respostas que nós fomos encontrando é justamente olhando para as deficiências, né, dos pacientes, além, claro, da mastigação errada, por que perdeu um elemento dental, por que não consegue, né, ter uma boa mastigação, porque já foi perdendo ao longo da sua vida pela desnutrição que esse paciente passou, né? Então, perdas de nutrientes, de vitaminas, minerais, enfim, que levaram a tudo isso, por desbiose, provavelmente, né? Então, entra o todo, aí é onde a gente começou a trabalhar com esse olhar, né, do paciente, vendo a dieta alimentar, começando primeiro pesquisando essa dieta, tentando levar esse paciente para uma dieta alcalina, né?
e a maioria deles, a dieta era extremamente ácida, né? Os pensamentos desses pacientes, normalmente, eram os pensamentos ácidos também, então, é onde você mexe também na parte psíquica e emocional, né? E você vai vendo aquela história toda se mexendo e trabalhando para um lado positivo, e o paciente chega te relatando situações muito interessantes, como, nossa, melhorei isso, melhorei aquilo, e não estava até na saúde bucal, mas no todo, né? E isso é gratificante demais. E depois, quando você olha um caso de 1 ano depois, 2 anos, normalmente, 2 anos depois, você compara um exame radiográfico, né, de um paciente que iniciou um tratamento com uma doença periodontal grave, avançada, com trabeculados ósseos, assim, extremamente deficientes, né, e com aquelas perdas. De repente, você olha um trabeculado ósseo saudável e toda aquela mobilidade, os dentes firmes, sem aquele sangramento espontâneo, e muito rápido, né? Eu falei, em 2 anos, você vê a questão nos exames de imagem, mas o resultado do paciente, às vezes, em 3, 4 meses ou menos, em 30 dias, você já vê a resposta de um sangramento gengival, só com a dieta alimentar, muitas vezes sem iniciar nenhum tratamento. Então, isso para mim foi fantástico. Sem iniciar uma técnica de raspagem periodontal, o sofrimento é muito menor para esse paciente, né? Então, o que a gente fazia antes, que já iniciava com um tratamento técnico, né? Direto, com raspagem, curetagem e tudo mais, hoje a gente já tem essa cautela. Primeiro vamos avaliar o todo. Então, peraí, vamos ver primeiro quanto tempo não toma um vermífugo, né? Como é que é a sua alimentação, como é que está o teu sono, é tanta coisa que você tem que investigar antes de você intervir, né? E nesses 30 dias que você, às vezes, vai só monitorando essa mudança de vida do paciente, ele mesmo já vai vendo as mudanças acontecendo, e isso vale a pena, porque daí quando você começa realmente o tratamento, ele te ajuda no que ele realmente tem que fazer na tarefa de casa, porque ele já viu uma resposta, né? Então, isso para mim foi gratificante, doutora Rosângela, e ver essa resposta rápida, né? E ver a satisfação do paciente. Isso realmente é maravilhoso, né? Então, não sei se era isso que a senhora me perguntou. Isso, eu acho que esse depoimento é fundamental, né? Porque as pessoas podem, em geral, ter dificuldade do entendimento. Afinal, o que né, acontece? E eu acredito que é bem isso, né? É a mudança do paradigma. Pensou diferente, olhou para o paciente de uma outra forma, e aí faz a atuação o mais... não apenas integrativa, mas o mais fisiológica possível. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Limeira? Exatamente. Eu tenho entraria num viés de formação, assim, síndrome do professor, né? Eu fui avaliador do INEP por 15 anos, deixei o ano passado, porque já não suportava bater tanto prego da murra em ponta de faca, porque a gente ia autorizar cursos novos de odontologia pelo Brasil e não via nenhum tipo de avanço, melhoramento das matrizes curriculares, você não via disciplinas na carga obrigatória que pudesse trazer conhecimentos como fitoterapia, laser terapia, homeopatia, terapia floral, sempre aquela obrigatoriedade da farmacologia, né? Então, você vê que a formação já é deficiente. A semana passada eu visitei um colega que é implantologista e ele me consultou para, segundo ele, queria uma orientação para adentrar nessa parte de fazer novos implantes, nessa visão aí mais
que eu sempre falo com ele no privado, e eu falei, você faz implante, já teve sucesso, já teve vários sucessos de implante. Alguma vez você se preocupou em verificar como é que está a vitamina D do seu paciente? Como é que está a ingestão se ele ingere magnésio, né? Como é que está o metabolismo ósseo dele? Se ele tem problemas de tireoide, que possam influenciar nas taxas de cálcio, se ele tem osteoporose, alguma coisa sistêmica que vai interferir aqui na boca. Então, você tem que começar a se preocupar com isso. E outra coisa, toda a base biológica de uma regeneração é a inflamação. Não existe regeneração de nada, reparação de nada sem inflamação. Mas essa inflamação, se ela for translocada, ela destrói tudo. Ela tem que ser devidamente controlada, regulada, modulada. O organismo sabe, foi feito para fazer isso. Só que ele desaprendeu com os nossos hábitos, né? Com a nossa epigenética, o que a gente come, o que a gente pensa. Então, a gente vive inflamado. Então, tudo isso vai repercutir no teu resultado clínico pós-operatório. Aí você vai dar anti-inflamatório para o seu paciente, para evitar aqueles edemas, aquela dor, e vai bloquear as respostas naturais. Então, você começa a perceber que você está fazendo um procedimento técnico que é fantástico, que é importante, mas usando atalhos errados, atalhos antibiológicos, né? Você está trabalhando contra o seu próprio procedimento, contra o seu próprio paciente. E, infelizmente, no curso de odontologia, eles não têm essa formação de enxergar isso. Como eu falei para o Batacu no começo, a visão é muito mecanicista, tecnicista, em fazer o procedimento, em furar o osso, em botar um implantezinho, travou aquela coisa. Às vezes, como falou a colega aí, de perguntar o sono, eles não perguntam nem o nome do paciente. Avaliam se ele dorme bem, o que ele comeu, o que ele deixou de comer, se ele se relaciona bem com a família, se ele tem ódio no coração, sabe? Se ele tem rancor no fígado, que gera até hemorragia gengival, porque o fígado intoxicado nem sequer produz fatores de coagulação convenientemente bem, e gera sangramento espontâneo na gengiva, que é causa de halitose. Por isso que eu sempre falo para os colegas dentistas, se você trata a halitose, tem que ver o fígado também, porque o fígado está muito ligado à gênese da halitose, e você pode, inclusive, ajudar a detoxificar o fígado. E você não precisa ser médico, patologista para isso, né? Você pode ajudar energeticamente o fígado do seu paciente, e se ele precisar de um apoio médico, você vai encaminhá-lo para um especialista, ele pode ter um grau de esteatose, cirrose, seja lá o que for. Mas você olha, eu sempre digo assim, o dentista não pode fazer saúde oral só na boca, ele tem que sair da boca. Ele tem que olhar a boca um pouco à distância, né? Ele tem que entrar no trato gastrointestinal dele e olhar, opa, como é que está se refletindo na boca? Como é que o estômago, que tem hipocloridria, vai interferir em halitose, em mau hálito, né? E na gênese de aftas, como também numa hipercloridria. E ele vai ficar completamente inepto. O que é que eu posso fazer, então? Se a causa do problema na minha boca é o estômago. Não posso fazer nada, eu vou mandar para um gastrologista que vai tomar para prescrever omeprazol. Então, é uma gangorra tão difícil que vai partir muito dessa tática nossa de orientar o cirurgião dentista nessa integralidade, a ver como ele é capaz de ajudar muito mais do que ele imagina a promover saúde e qualidade no seu paciente. Então, esses são os caminhos, né? São as reflexões. Não tem como fazer saúde oral ficando na boca. Se ficar só no dente já era pouco, a boca também é. Então, aquele istmo ali que separa a boca da orofaringe tem que ser transpassado. O dentista tem que mergulhar ali naquele trato gastrointestinal e dali chegar no intestino, correr a circulação sanguínea e ir para todas as células do corpo, o sistema nervoso, linfático. Eu nunca vi um colega dentista se preocupar com a drenagem linfática do dente. Imagina, e as infecções dentais, a propagação das infecções odontológicas são quase todas por via linfática.
vários cadeias de linfonodos que nós temos aqui, que ficam infestados por micróbios, por bactérias, né? E muitas vezes a situação não melhora porque falta uma melhor drenagem linfática, e a gente tem condições de ajudar o paciente na sua detoxificação linfática, que é a principal via de drenagem de toxinas das matrizes. Os dentes têm, a dentina tem matriz extracelular, a polpa tem matriz extracelular, o cemento, o osso alveolar, tudo é matriz, há essas toxinas, então ficam as pessoas tendo infecções recorrentes, trata canal, vira outra gangorra, depois retrata, apareceu a bactéria de novo, e retrata, aí o dente quebra, aí vai extrair, vai botar implante. É um caminho certo, porque se esqueceu ou se ignorou essas questões biológicas envolvidas, que só uma visão integrativa e energética pode nos trazer. Legal, eu já tenho algumas perguntas aqui, né? Primeiro, a Helena está pedindo para Eliana fixar o aparelho dela, acho que está mexendo um pouco. Enfim, a Rosana pergunta como ajudar a detoxi do fígado, né? A própria Rosana pergunta, tenho o laser terapêutico, posso usar em língua fissurada? Já entro nas perguntas que não são de dentistas. A Rosana... Pode, por favor. Pode ser, né? Ela falou sobre a língua fissurada, é isso? Isso. Bom, ela falou primeiro a questão da detoxificação hepática. Claro, na linha dos frequenciais nós temos opções maravilhosas de ajudar na detoxificação do fígado, né? Nós podemos usar o hepatodetox, que é o grande impulsionador das energias do fígado nesse aspecto da sua detoxificação, porque o fígado é o órgão mais importante de detoxificação do organismo, né? E também, entrando na linha dos frequenciais, podemos ajudar também o fígado com a sua essência vibracional do Filtralis, né? Então, você pode dar biofator para o fígado, informação de fígado saudável e também informação de detoxificação hepática. E sempre é muito bom orientar as pessoas aos alimentos amargos, que são os quais o fígado é apaixonado, né? Então, sabe, coisas que sejam amargas mesmo, pimenta, jiló, eu sei que essas coisas amargam, mas são alimentos que o fígado gosta muito, e folhas verdes, né? Agora, a língua fissurada, qualquer aquelas disfunções no dorso da língua, é muito importante, primeiro, que se tenha uma higiene regular da língua, tá? Porque, como falou a doutora Rosângela no começo, a língua é um grande biofilme de fixação de vírus, de fungos, de bactérias. Então, a escovação da língua é fundamental diariamente. Todas as vezes que fizer higiene oral, tem que passar a escova mesmo na língua, né? E aí, usando, por exemplo, o Oxiflow é melhor ainda, porque você leva informação de oxigenação, de limpeza, porque quando se pensa em oxigênio, que vem do peróxido de hidrogênio, se pensa em limpeza. O dente clareia por causa de ações de oxidação. O oxigênio limpa tudo, né? Então, o Oxiflow é essa matriz que vai ajudar a oxigenar os tecidos, tanto local como sistemicamente. Então, essa escovação diária da língua com o Oxiflow é muito bom. E o laser, se você tem laser e gosta de trabalhar com laser, você pode usar, sim, o laser no espectro, tanto vermelho como infravermelho, para modular uma eventual inflamação que possa ter na mucosa da língua, né? Porque eu sempre digo que inflamação é algo a ser modulada. Desde a década de 90, quando eu comecei a trabalhar com laser no ano 2000, já se tinha trabalhos que dizia que a luz não é anti-inflamatória, como se dizia. A luz é moduladora, é fotomoduladora, porque é energia, é vibração. As pessoas que atuam na área de laser ainda têm uma visão muito newtoniana. Precisa quebrar um pouco isso e adentrar mais no terreno da quântica, né? Na coisa mais da teoria quântica, que a luz ela é uma vibração, não é uma vibração inerte, ela é uma vibração inteligente, ela tem uma informação precisa que a célula usa. Então, quando você aplica uma luz vermelha numa mucosa, por exemplo,
Essa luz tem um comprimento de onda, ou um pool de comprimentos, um pool de frequências, que levam informações, inclusive a luz vermelha, informações que são muito bem apreciadas pelas mitocôndrias, pelas membranas mitocondriais. Então, a mitocôndria, que é a usina da célula, ela é perfeitamente, nela ressona muitas informações que vêm com os espectros vermelhos da luz. Então, você leva energia para a língua, e energia para um tecido que está inflamado, que está desafiado por alguma agressão externa ou interna, é tudo que ele precisa para ele mesmo resolver os seus problemas, né? Então, a gente sempre fala, a luz vai modular a resposta. O tecido sabe o que fazer. A cura é interna, a cura é de dentro para fora, a cura não vem de fora. Então, toda a energia que a gente traz, seja através de um frequencial, através de um homeopático, através da luz, que seja uma terapia fotônica, ela é sempre no sentido de impulsionar, desbloquear, mobilizar as energias internas. Então, o laser com certeza vai ajudar muito aí nesse quadro de língua geográfica ou fissurada, desde que você mantenha uma higiene regular, e o Oxiflower é um frequencial em gel maravilhoso para ajudar a língua nesse processo de autocura, né, dos seus problemas. Eliana, gostaria de falar alguma coisa? Eu gosto também do BIOS, né, que não é o laser, mas é a luz de LED. É luz, né? É luz. É luz. E é um aparelho que eu uso no consultório hoje praticamente quase todos os dias, com uma resposta, assim, maravilhosa para sensibilidade, para ajudar a modulação, né, como ele falou, a modular a inflamação. E quanto à detoxificação, é isso mesmo que a gente utiliza, é o hepato detox, né, do fígado, e o Filtralis, eu gosto muito de usar, às vezes eu uso com tanto o líquido e o gel, né, no início, eu até às vezes peço para fazer os dois, porque eu vejo que tem uma resposta mais rápida, né, e uso também aquele trio de detox da Quântica, que eu gosto muito, que é o renal detox, linfo detox e o hepato detox. Então, isso eu sempre, quando posso, passar esses 3 produtos para detoxificação, porque a gente usa aí trabalhando as 3, né, áreas de drenagem, né, que seria o rim, o fígado e a linfa, e eu acho maravilhoso esses 3 produtos aí, né, que realmente a gente vê uma resposta. Inclusive tive um caso muito rápido de esteatose hepática, né, estava em grau avançado, ele trouxe ultrassom abdominal, e ele tinha abscessos periodontais, né, então aí a gente trabalhou todo, e uma das coisas que eu fiz para ajudar nessa esteatose foi usar os 3, fizemos o renal detox, o hepato detox e o linfo detox, e mais o Filtralis, né? E fazendo toda a mudança de hábitos alimentares, enfim, foi feito todo um trabalho legal com esse paciente. E o mais interessante foi quando ele trouxe o outro ultrassom com era uma esteatose já avançada e estava leve, né, esteatose leve, então o caminho era esse mesmo, né, então foi muito gratificante, né. Eu gostaria de complementar algo que cai, assim, muito importante nos detox em geral, né, que é a utilização da quembiclorela, da clorela, que eu prefiro, que é a marca, porque a clorela faz também um detox de parede de intestino e de fígado, inclusive tirando metais pesados, e é uma complementação alimentar, porque é um alimento em forma de nutracêutico, mas é um alimento, é uma complementação alimentar desses detox que a gente está falando, além do que é altamente alcalinizante, né, especialmente para a parede do intestino. Então, só dei essa pitadinha para a gente lembrar, e eu queria falar mais uma coisinha do detox, a gente até já anda conversando sobre detox bastante, porque é algo que chama muita atenção, e hoje a gente
vive num mundo muito tóxico mesmo, mas eu gostaria de lembrar do neurotox, que a gente até já foi citado, que a Eliana citou, porque quando a gente vai fazer um detox chill, como a gente diz, que é o detox utilizando florais quânticos, a gente tem que lembrar de desintoxicar as neuras dos pacientes, né? Os nossos pacientes, eles têm muita coisa incrustada de pensamentos e sentimentos, né, que são realmente causadores de muita acidez, mais em termos informativos, de energia. Então, uma forma da gente trabalhar o detox, além do hepatodetox, que, na minha opinião, eu concordo que é o mais importante de todos, vai usar só um, usa esse, que é fantástico em termos gerais, porque ele ajuda no desintoxicar do fígado, do aparelho digestório, e ainda estimula também, né, modula o detox pela pele, porque o que esses produtos fazem é isso, eles fazem a modulação energética para que as vias naturais de desintoxicação do nosso corpo sejam melhor utilizadas, acordem e funcionem melhor. E aí eu lembro do neurotox, que eu acho fantástico, acrescentando nessa proposta, né, do detox. E a gente tem falado aqui que essa questão aí da pandemia, as pessoas todas em casa, gente, isso é muita neura junto, né? Ajudar esse povo. Pessoal, então vamos seguir aqui com mais perguntas. Hoje tem muita coisa, né? A Bernife, né, pergunta: o laser pode ser usado em gengiva também? Quantos joules, né, ou joules é usado? Quanto tempo de uso do trio detox? Gostaria de indicação dos professores frequenciais para órgãos linfáticos, né, e para bruxismo, apertamento dos dentes, deveria alguma indicação? Isso que eu estou pegando aqui, os mais recentes, depois eu vou ter que voltar lá para o início. Tem que recapitular aí. Eu vou dar uma palhinha aqui, né? O pessoal perguntou do que mais que a gente pode utilizar de órgãos linfáticos, né? Frequências para linfáticos. Gente, o linfodetox, ele faz a modulação tanto da função quanto do tecido. E a gente tem um outro que se chama Lymphatic, com pH, T e C no final, que é o de todo o sistema linfático. Então, se estiver usando o linfodetox e o Lymphatic, já fez muito e já ajudou muito. Essa é a minha contribuição. Agora deixo para o pessoal aí. É verdade. O bruxismo, né? Qual foi a pergunta sobre o bruxismo? A questão do laser antes. Okay. Então, pode... Limeira, se quiser falar sobre o laser. Alguém falou laser em gengiva, né? Eu complemento só, porque, inclusive, eu estava acompanhando um paciente essa semana que estava com infecção dental e estava candidato a uma exodontia, né? Então, eu fiz para ele exatamente isso aí que a Rosângela falou. Recomendei o uso desses dois frequenciais, o Lymphatic, que é o biofator, e o Linfodetox, que é o Physiotox, e laser, porque a luz laser infravermelha também ajuda muito nessa drenagem linfática desses linfonodos aqui submandibulares, que são mais acessíveis, né? Então, eu já faço isso há muito tempo e o resultado é muito bom. Então, hoje eu só acrescentei a informação para dar esse pulo energético, vibracional. E, nossa, foi questão de... não chegou nem a 48 horas, já ficou tudo limpinho, sem linfadenopatia. Então, assim, o colega que eu assessorei ficou super feliz. Você vê agregando aí duas terapias naturais, a luz e a terapia floral quântica, sem qualquer tipo, né, de efeito colateral, sem qualquer tipo de efeito adverso. Isso é muito fantástico. E no caso da colega que perguntou para a gengiva, sim, na gengiva, primeiro, a gengiva é um tecido periodontal que é dependente da escova, né? Você tem que ter uma boa higiene regular, uma escova adequada, um dentifrício de preferência sem flúor,
e você tem que massagear sua gengiva sempre, tá? Porque gengiva sofre com acúmulo de biofilme. Porque biofilme, a bactéria lá vai ter toxina, ácido e cria um ambiente inflamatório para a gengiva. Não adianta só pegar o laser e botar na gengiva. Você tem que tirar o fator causal, algum fator irritante que possa estar presente ali, alguma desarmonia. Você pode fazer a escovação sempre usando o Oxyflower, né? Você pode fazer, inclusive, uso do gengibre, que é um frequencial que leva energias boas para toda a cavidade oral, inclusive para a própria gengiva, né? Dá informação de gengiva saudável. E no caso do laser, para ser bem específico, o laser no espectro vermelho, porque as luzes no espectro vermelho, elas têm uma absorção mais, elas ressonam mais nos tecidos epiteliais, tecidos superficiais, né? Epitélio, não vai muito lá em osso, em músculo. Então, a gengiva absorve bem a luz vermelha. Então, se há ali um processo inflamatório, agudo ou crônico, a luz também entraria como um fator positivo para modular essa resposta. Às vezes, 2, 3 aplicações, no máximo, já está a gengiva bem normal. Eu lembro, eu não sou periodontista, eu sou cirurgião de formação, mas eu fiz muita gengivectomia, né, nos meus pacientes, e a gente removia aqueles tecidos hipertróficos, de fibromatose, hiperplasias, e na época sempre se recomendava medicação, cimento cirúrgico. Eu era meio rebelde, eu estava começando na época o mestrado em cirurgia, e eu fazia apenas laser. Então eu removia aquela gengiva e laser terapia. E no dia seguinte parece que a gente nem tinha operado o paciente. Então a resposta da luz como uma energia que vibra, que ressona, né, levando informações moduladoras para o tecido, é muito, muito bacana. Ela falou, a pergunta foi sobre o bruxismo, o que era? Isso, a pergunta foi sobre para bruxismo e apertamento dos dentes, haveria alguma indicação? E uma outra pergunta é que se fez com relação a como melhorar as manchas na dentição permanente de crianças que dormem de boca aberta. Em relação ao bruxismo, é um leque de situações, né, que a gente precisa investigar antes de atuar, né? Eu gosto sempre de pedir um hemograma, exames, né, complementares de sangue também, além de avaliar toda a oclusão desse paciente, para ver se não tem trauma, né, que possam estar levando inconscientemente na hora do sono, levando esse paciente também a tentar um desgaste desse trauma, né, que possa, nocivo, um trauma nocivo, né, possa estar levando esse paciente a um bruxismo também. Então, são N situações que podem levar a isso. Mas eu gosto muito de entrar com magnésio, né? Nesses casos, porque o magnésio ajuda a relaxar a musculatura, né? E atua num todo, né? O magnésio tem uma ação a nível cerebral, né? Então, muito grande, ele atua com mais de 300 ligações químicas, se eu não me engano, mais ou menos isso, né, doutora Rosângela? No isso nosso mesmo. metabolismo. Então, a ação do magnésio eu acho fundamental, né, no caso do bruxismo também. Claro que não é só isso, como eu disse, tem N situações que a gente tem que avaliar para poder atuar nesse caso, né? Buscando a causa original, né? Então, vendo... Eu acredito que tem muito fundo emocional no bruxismo também, né? Também, muito, muito. A ansiedade, né? A tensão, depressão, estresse, né? Então, tudo isso. Então, a gente tem que avaliar essa questão neurotóxica, com certeza pode ajudar também, mas também a verminose, né? É uma das coisas que eu gosto muito de olhar no hemograma, o eosinófilo, como é que está, e normalmente a gente questiona o paciente quanto tempo não toma um vermífugo,
só quando criança, o paciente está lá com 60 anos e nunca lembra de ter tomado um vermífugo, né? E aí, tudo isso também pode levar, né, a um apertamento dentário, a bruxismo, irritabilidade, né, um sono que desequilibrado, né, que não consiga ter um sono reparador. Então, são N situações, mas em relação à nutrição, eu vejo que claro, vitamina D e tudo, né, analisando todo, a parte hormonal também, né, muitas vezes tem um desequilíbrio hormonal por estresse já, antes até mesmo de entrar na andropausa ou na menopausa, né? Então, tem N situações que realmente pode levar ao bruxismo. Então, teria que avaliar caso a caso, eu penso assim. Eu acho que não tem uma fórmula de bolo, eu acho que cada paciente é único e cada um você vai ter que avaliar a sua necessidade para o caso de bruxismo. Então, não é para todos a placa mio-relaxante, como não é para todos o mesmo protocolo, né? Então, não sei, a minha visão integrativa é essa também. Eu acho que a acupuntura também ajuda muito, claro, né? Mas lembrando sempre do terreno biológico, né? Se esse terreno não estiver propício para receber uma acupuntura, essa acupuntura não vai ter resultado. Então, tem muitos pacientes que falam assim, eu já fiz acupuntura, mas não dá resultado. Mas primeiro tem que tratar o terreno. A acupuntura é como se fosse a parte cirúrgica da medicina chinesa. Então, tem muita coisa antes de você trabalhar o paciente. Muitas vezes você não precisa nem fazer acupuntura, você já relaxa esse paciente, colocando ele em equilíbrio, colocando o terreno biológico dele em equilíbrio, né? Esse é o meu olhar. Nutrição, eu lembrei aqui de uma coisa importante, que é a questão das articulações, né, das ATMs, tudo que for articulação é dependente de colágeno, e é algo que tem a gengiva, o osso, né, todas essas estruturas, elas têm muito a ver com o colágeno, e há realmente um desgaste do colágeno, e aí é uma somatória de fatores, né, como a Eliana falou, e eu vejo que uma das questões nutricionais fundamentais para a articulação é o colamin, que é um colágeno quântico, que vai ter tanto a informação quanto a matéria-prima, e a gente vai conseguir articulação. Isso é realmente muito importante. Além do Oxyflower com o analgésium, não sei se vocês dois têm isso, mas usar o Oxyflower e o analgésico, mesmo que não tenha dor, tá, gente? Mas só o fato de ter tensão, usar Oxyflower e analgésium antes de dormir, quando acorda, nas ATMs e aqui na região mais, que tensiona mais, né, aqui, na região central, interior, a gente tem já um resultado muito interessante, que vai ajudando o paciente até que se saiba a causa, até que se consiga trabalhar o emocional, essa questão também, se há muitos anos mastigando errado, também pode mudar, né, essa parte toda estrutural, né, então eu acho que a gente tem muito o que fazer nesses pacientes com bruxismo ou com disfunção, né, da ATM. Com certeza. Exatamente, eu não sei qual a experiência do Limeira em relação à oclusão, dentro, não sei se você segue alguma linha, uma escola, dentro da reorganização neuroclusal, a gente trabalha, tenho colegas que me auxiliam nessa área, e a gente vê uma diferença muito grande depois de ser feito a análise oclusal dentro dessa visão, onde os traumas que desequilibram a oclusão, quando você corrige esses traumas específicos, que pode estar desenvolvendo doenças periodontais, perdas ósseas e tal, claro, naqueles pacientes que já estão em desequilíbrios metabólicos e nutricionais, né? Então, quando você trabalha
dentro dessa linha, depois que eu conheci essa escola, eu vi assim os resultados maravilhosos de resposta frente à doença periodontal, usando os frequenciais e fazendo esse equilíbrio na oclusão dentro dessa linha, que é a reorganização neuroclusal, que é uma visão diferente do que eu aprendi na minha época, na minha graduação, né? É um olhar de uma escola espanhola, que tem uma visão muito focada para o periodonto. Então, eu achei maravilhoso. E nesses casos, eu entro muito com o Traumatox. Né? E o Traumatox nos deu, assim, uma resposta rápida para tirar o paciente de um trauma oclusal, levando a uma doença periodontal. Né? Então, o Traumatox e o cobre são os 2 frequenciais, assim, claro, o Oxyflower em primeira mão, né? Mas o Traumatox é um frequencial que eu utilizo muito nesses casos também de bruxismo, de trauma oclusal, né, junto com o cobre também. Perfeito. Só não esquecer também, professor Limeira, da questão das manchas nos dentes da criança que dorme de boca aberta. E tem muitas outras perguntas aqui que eu não estou vencendo, né? Estão perguntando o componente principal do Oxyflower, se é água oxigenada. Rosângela, acho que é mais para você aqui. Oxyflower, frequência de peróxido. O Alan Alex, que é o nosso aluno aqui, que está sempre presente, pergunta sobre DTM. Tem relação com a forma de mastigação, desgaste do disco, estresse, tensão muscular. Teria algo com os florais para ajudar nessas terapias? Não sei se ele quis dizer ATM. Oi? A gente já falou sobre isso, né? Quando falou do bruxismo, a gente falou sobre isso. Acho que é ATM que ele quis dizer. Rapidamente, vou falar aqui da questão do Oxyflower, né? Fala um monte de coisa. Então, gente, é uma fórmula floral. Não tem nada biofísico, nada químico, nada lá dentro, a não ser o veículo. 95% é água. E tem um que faz o gel, e aí é colocada a fórmula floral, que é o que carrega a informação. Então, o que o Oxyflower realmente é uma fórmula floral que faz ressonância na vibração do oxigênio, enquanto harmoniza a energia do oxigênio nos tecidos e nas células. Essa é a forma correta de olhar para o produto e entender o produto. Óbvio que a gente, no afã de querer que as pessoas entendam o que ele faz, a gente até acaba utilizando vários termos que não são muito adequados para floral, porque a gente vê o resultado desses produtos a nível celular mesmo, de resposta, né? Resposta clínica e resposta celular. Mas ele é uma fórmula floral em que só tem ali o mix de floral, água e a informação, ok? Essa questão que você falou, Bataclino, da criança, primeiramente precisa verificar por que ela está dormindo com a boca aberta. Essas manchas do dente não seria, talvez, a questão prioritária, né? Ele deve estar com alguma dificuldade de respirar, ou alguma questão crônica de tonsilas, adenoide, amígdala, alergias, que alguma coisa, tem que verificar o que é que essa criança está comendo, se é uma inveterada ingestora de leite de vaca, né? Então, vai ter sempre mucosidades, vai ter sempre catarro, secreção, e não vai dormir direito, vai ficar com a boca aberta, vai ressecar os dentes, e se tiver uma higiene não muito boa, vai começar a pintar realmente os dentes, manchar. Então, precisaria ver com mais detalhes essa biografia dessa criança, né? Para poder entender que manchas são essas, se são manchas exógenas ou manchas endógenas. Mancha em si não é uma coisa difícil tirar do dente, né, por técnicas de clareamento dental, seja por técnicas mais invasivas ou as mais conservadoras hoje, com luz, né? O próprio frequencial Oxyflower ajuda muito nisso, é uma coisa que eu já agreguei e oriento aos meus colegas a agregarem, porque toda a base de um clareamento dental,
todo gel clareador que existe é a base de peróxido de hidrogênio. Então, fornece oxigênio, né? Porque o peróxido é muito instável na boca. Então, mexe com o oxigênio. Vai ter reação de oxidação e depois oxirredução. Porque o oxigênio é produzido e depois ele sai quebrando as moléculas, ressonando nas moléculas pigmentadas, né? E o Oxiflower, ele tem um pouco disso do ponto de vista energético, né? Ele é a alma de um clareador, não é a química de um clareador. Então, ele vai energeticamente também auxiliar o dente a trabalhar essas questões da própria cor, já que ele leva as energias do oxigênio, que é o gás, o átomo que clarifica tudo, né? Onde tem oxigênio, tem beleza, tem claridade, tem azul, tem branco. Então, estudar melhor o caso da criancinha para ver, primeiramente, por que ela está dormindo com a boca aberta, que isso aí é a causa de pode ser o efeito de problemas respiratórios que vai gerar uma série de efeitos na boca, como ressecamento, até processos de cárie e manchas, para poder verificar como essa criança poderia ser ajudada. E respondendo rapidamente à colega sobre a questão da oclusão, eu sempre aprendi por um professor que eu tive da Suécia, né? Ele dizia, o ideal é se evitar a primeira restauração. Ele dizia que na hora que um dentista põe um motor num dente, pronto, começou a gangorra de sofrimento para o resto da vida na saúde bucal das pessoas, porque claro, às vezes houve uma destruição por questões da vida, questões de alimentação, de mau cuidado, mas mexeu no dente e você já mexeu com as ATMs. É muito sutil o encaixe das mandíbulas nos temporais, né? Através dos discos. Então, você mexeu numa cúspide, num sulco oclusal, você mexe geometricamente na dimensão vertical, já alterou as articulações. É claro que elas vão se readaptando, né, ao longo da vida, só que uma hora vem uma fatura. Se a pessoa não se equilibra vibracionalmente, não vê a questão da alimentação, como falou a Rosângela, reposição de colágeno, até porque tudo ali é colágeno, né? Cartilagem tem que ter colágeno, o tecido da cápsula, o osso tem que ter colágeno, tudo, os ligamentos, tudo é colágeno. E a gente sabe que a natureza vai desligando essa nossa fábrica de colágeno ao longo da vida. Então, a gente tem que fazer reposição. E o Colamin, como falou a Rosângela, que hoje é o melhor colágeno do mundo, né? Porque ele é matéria, ele é energia, ele é a dualidade da luz, da onda, né? Porque ele tem energia e tem nutrição, além de outros componentes importantes lá, vitamínicos e antioxidantes. Então, o dentista hoje, ele não pode deixar de ter o Colamin acoplado a tudo que ele faz, na vida dele e do seu paciente. É como se fosse um amálgama. Só que o amálgama é algo que deve ser abolido e já deveria ser há muito tempo. Mas o colágeno, além de permitir a reposição estrutural, funcional das matrizes, de todo o sistema estomatognático, mas também de todo o corpo, é uma ação extremamente holística e integrada do dentista no seu paciente, né? E as questões, como falou a colega, esse eixo intestino é importante ver no bruxismo, porque o intestino muito inflamado ou uma disbiose vai ter pouca bactéria boa ali, vai ter pouca serotonina, né? E serotonina é uma coisa assim que eu li um trabalho recente, ele tem um DOI, ele nem tem ainda paginação. Eu vou falar para o pessoal da pós-graduação esse fim de semana, um trabalho da serotonina, como ela produz a felicidade, como ela consegue, inclusive, destruir bactérias ruins do intestino. Isso é um trabalho recente, feito nos Estados Unidos, que foi aceito para publicação. Então, aí vem a questão do intestino. O dentista não pode deixar de conhecer o intestino. Aliás, nenhum profissional de saúde, nenhum terapeuta pode deixar de conhecer o intestino, até porque ele está ligado diretamente com a boca. Não há, só há ossos que se abrem, mas está tudo interligado. Então, a disbiose, a falta de serotonina, as bactérias ruins começam a prejudicar, aí vem as neurotoxinas, as neuras, porque as bactérias começam a enviar informação para a pessoa, muitas vezes, se alimentar de açúcar, de coisas que são ácidas, né?
para nutri-las, e vem a ansiedade, problema do sono, se não tem serotonina, já não vai ter melatonina, e é uma gangorra. E o bruxismo pode ser fruto disso. Então, além de verificar os fatores locais, oclusais, como falou a nossa amiga, se tem uma oclusão, um distúrbio que precisa de uma restauração, uma reabilitação qualquer, que é importante, a biomecânica da mastigação tem que ser reposta, mas não tem como fugir desse eixo cérebro-intestino para entrar fundo nas questões de bruxismo, porque o fundo emocional aí é uma coisa estonteante. Eu vou agora já encaminhando para o nosso término aqui. A doutora Rosângela falou no programa que eu gosto de cortar as pessoas. Eu, por mim, ficaria aqui horas ouvindo vocês, mas eu sei que ela mesma tem outra live daqui a pouco, viu? Então, eu já vou perguntar aqui, alguém que não é dentista, a Miriam Vieira, fala que tem uma paciente que tem necrose. Ela fala que não é dentista, mas o Oxyflower e Petrosus Alkalim e outros emocionais, nutricionais, assustou a dentista quando viu a tomografia. Podem me dar mais sugestão? Não sei se está clara a pergunta, mas, enfim, eu acho que para necrose ela talvez queira mais sugestão de frequenciais. Necrose. Era necrose do dente? Necrose do quê? Necrose do quê? Não fala. A gente não entendeu também. Deve ser necrose, não sei. Não fala aqui, infelizmente. Eu selecionei essa entre várias que eu não falei. Eu queria... eu só queria dizer que ela está no caminho certo. E o fato de você atender um paciente porque procurou você por uma outra questão que não tem nada... Naquele momento não tinha queixa na boca, você vê que tem algum problema e você coloca uma opção de correção fisiológica, é absolutamente aceito, normal, e acho que as pessoas precisam disso, né? Precisam que a gente olhe o paciente integralmente, mesmo que você não seja dentista. Como eu vejo hoje os dentistas aí, os nossos dois colegas aí, integrativos, que eles não olham o paciente pela boca, né? Olham o todo. Então, eu acredito que nós, como profissionais da área de saúde, temos que fazer isso, e aquilo que você conhece, sabe, você tem que ajudar, tem que fazer a diferença na vida das pessoas. E isso vai ser o melhor para esse paciente naquele momento? Com certeza vai. E depois o resultado aparece, e também os outros especialistas ficam surpresos mesmo com a resposta dos nossos pacientes, em função de você estar estimulando a autocura, como a gente diz, né? Aliás, estamos até com um curso sobre isso, né? Que é despertando a sua capacidade de autocura, porque é isso que acontece, gente. A gente, com florais, com nutrição, com as terapias e práticas que a gente tem aí de o uso do LED, no caso do BIOS, o uso do próprio laser, que é uma terapia também de luz, que, aliás, muito anterior, né, mais antiga, e aí, quando a gente pensa que tudo isso vai fazer esse estímulo para o nosso paciente, fazer com que esse paciente queira melhorar, que saia daquela situação, né, da gangorra, como diz o Limeira, que eu gostei, vou começar a usar esse termo também, viu? Peço licença aqui em público. E é exatamente isso. Eu acho que a gente tem essa obrigação, né? Essa obrigação. Eu acho que a resposta do negócio da necrose era necrose gengival, gente. Tá. Gengival. Sim. Ela falou necrose gengival. Na gengiva ela falou, realmente. Perdeu o dente, inclusive. Eu colocaria mais o colamin como nutrição, né, associando um osteocatal, que é aquele que trabalha a questão de osso, porque ele vai trabalhar bastante essa área também, que é K2, D3, zinco, fósforo, cálcio, magnésio, né, ou então até o totalis, que tem mais ainda nutrientes, né, algum nutriente nesse sentido, e com certeza o colamin como complemento. Muito legal. Eu acho que é importante essa visão do todo, acho que para todas as especialidades, né? Você não focar apenas naquela. Vocês estavam falando da questão da saúde bucal, eu lembrei aquele problema que eu tive, um deslocamento no olho
vítreo, e fui no meu oftalmo e ele também falou, isso aqui vai demorar, né? E eu usei o Visualis e ele também se surpreendeu. Enfim, né? Por favor, podem continuar, foi só um depoimento. Acho ótimo, que é uma coisa importante que as pessoas tenham essa visão, né, e questão aí do descolamento do vítreo, está sendo cada vez mais comum, né, a gente tem tido muitos casos que hoje mesmo uma amiga minha pessoal me ligou dizendo, ai, Rosângela, estou cheia de mosca volante, não sei o que lá, por descobrir o que era também isso. Então, acho que a gente tem mesmo que dizer que existe uma luz no fim do túnel para esse povo. Eu só vou me meter aqui, daí prometo que eu termino. Estão me perguntando se colágeno pode ser administrado para jovens com menos de 18 anos, sim, qualquer idade, desde que necessário, ele é um complemento alimentar, e sendo necessário qualquer idade, acima de 25 anos, todo mundo devia tomar, porque perde colágeno fisiologicamente. Legal, eu ia refazer essa pergunta para você, mas vamos lá. Já partindo para a conclusão, infelizmente, a gente sempre acha que falta tempo, né? E nós temos alguns espectadores que falam, já vai acabar, olha, não dá para ficar aqui a noite inteira, né? Tem cometa hoje para ver. Vamos lá, quem que fecha hoje? Lá no Nordeste o pessoal vai ver mais o cometa, né, Limeira? Não sabia do cometa, não. Vai ter cometa hoje? Visível no Nordeste hoje, bacana. Aqui na Paraíba, em João Pessoa, está muito ventilado, muito frio, né? Quer dizer, frio não, porque talvez o frio nosso aqui para vocês é calor. Mas está um frio assim, que está um vento que a gente não consegue ficar com a janela aberta. Aqui no meu apartamento eu não tenho tudo lacrado, porque parece que é um furacão que está dando. E geralmente agosto aqui venta bastante. Mas está bem gostoso, né? Já que a gente está encerrando, não sei se tem mais alguma questão técnica, eu queria... Tem várias aqui, mas eu acho que se eu for falar alguma... Só mais essa aqui, então, da Miriam. O cutanes para recuperação da gengiva, dos tecidos bucais, alguém já usou? Cutanes... Pensando assim... A verdade é que cutanes, como as mucosas são anexos da pele, a gente não deixa de ser uma boa indicação. Eu prefiro usar os mais específicos, no caso o Gengivic para gengiva, né, o Biodente para o dente como um todo, o Petrosus para o osso, a gente acaba usando os específicos, mas é também uma ideia usar o cutane, sim, não tem problema, pode usar. Vamos lá. Esquecemos de colocar o Biodente, é fabuloso também, né? Tive alguns casos também, né? Eu tive experiência com o Biodente, em sensibilidade, assim, indo para biopotectomia, né? A gente estava naquela dúvida, vai para endo ou não, mas com 30 dias de Biodente, reverteu e está lá, já 2 anos sem fazer tratamento de canal e sem lesão, né? Não teve necrose. Então, isso é maravilhoso também, né? Então, o Biodente, eu uso muito o Biodente também. O Biodente devia ser um produto na cabeceira lá do consultório de todo qualquer cirurgião dentista, porque é a alma do dente, né? Do tecido dental, não só do dente, mas de todo o órgão dental. O dente e os tecidos periodontais, porque não existe dente sem periodonto, não é assim? Então, às vezes o dente ele está biologicamente morto, aquele dente tratado endodonticamente, mas o periodonto está vivo, né? Porque existe ali cemento, que é vascularizado, existe um ligamento periodontal e existe um osso alveolar. Por isso que eu, particularmente, não concordo muito com essa visão de que o dente tratado endodonticamente é um dente a ser eliminado. Não, ele é um dente a ser conservado. Ele tem que ser bem cuidado. O que acontece é que as pessoas fazem os tratamentos endodônticos sem uma visão integrativa e sempre dá problema. Sempre recidiva uma infecção, sempre vai fragilizar o dente, porque ele quebra,
Ah, fez o canal, ele vai quebrar. Porque o dente está totalmente desestruturado do ponto de vista não só anatômico, mas também vibracional. Se o dente vibra, né, uma antena vibrátil, vamos manter esse dente na sua frequência. Então, interessante o que falou a nossa amiga sobre o biodente aí, porque o biodente, ele coloca o dente no seu prumo, os tecidos dentais no seu rumo vibracional. Então, ele vai estar muito mais apto, né, a resistir os desafios de uma das maiores forças que nós impomos no nosso corpo físico, que é a força da mastigação. Sem falar que o esmalte dentário é o tecido mais duro do corpo, né? Ele é mais duro que o próprio osso. Nós temos ainda uma dentina que precisa de estar muito bem estruturada, e aí é onde entra também o colamin, porque a dentina tem matriz colagenosa, né? O esmalte não. Mesmo que não tenha polpa, o cimento também tem colágeno, o ligamento periodontal tem colágeno, precisa de colágeno, são fibras colágenas, inclusive fibras elásticas, né? Pode até acrescentar o elastinho, o elástico. E o osso, que precisa de petróleos, que é informação de osso saudável, muitas vezes uma informação de oligoelementos, né? Do próprio sustento, do creativia, do Xantax, que é uma vibração fantástica para o osso, também para o dente, porque dá aquela vibração do mineral molibdênio, então, que é essencial, inclusive em ações de detox. Então, assim, o dentista e meus colegas dentistas, nós temos um universo fantástico de possibilidades para auxiliar as pessoas que nos procuram. Começando de nós, que eu sempre digo para os colegas, usem, porque se eu abrir aqui minha porta, tem pelo menos uns 25 frequenciais aqui. E não deixa de ter. É o melhor momento do meu dia quando eu vou das minhas xiringadas, dos meus florais. Não deixo de tomar. E aí, quando eu passo para os meus colegas isso, eu passo com a minha verdade. Eu sou o primeiro beneficiado. Eu não gosto de recomendar nada que eu não uso. Ninguém me pediu. A Rosângela me ensinou. Eu conferi. E agora eu posso indicar e recomendar. Eu acreditei no que ela me disse. E provei isso. Então, há uma mudança drástica de vida, porque você, na decisão da sua consciência em querer ser melhor, em ter mais saúde em todos os sentidos, como esses produtos ressonam de maneira positiva na gente, é algo extraordinário. Então, você que está fora desse mundo quântico, na odontologia, pense um pouco. Olha, o mundo mudou, sabe? Nós estamos há 100 e poucos anos da teoria quântica, e tem gente fora dessa onda. O mundo é outro, o mundo é energia pura. Eu estou aqui super feliz, sem ver meus colegas, sem tocá-los, sem abraçá-los, mas só em vê-los e ouvi-los, eu já sinto uma energia espetacular ressonando dentro de mim. Então, se nós pudermos ter essas energias em frasquinhos, feito com uma tecnologia única no mundo, que é brasileira, da Physioquantic, à nossa disposição para fazer uma odontologia de altíssimo nível, nossa, não podemos mais perder tempo. Então, estou muito feliz e quero contribuir bastante com os meus colegas nesse sentido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Completando aí o que o Limeira falou, me lembro como se fosse hoje o primeiro simpósio que eu assisti da doutora Rosângela, lá em 2012, aqui em Joinville, né, doutora Rosângela? A frase que ela disse no final do simpósio: usem imediatamente tudo que vocês aprenderam aqui. E realmente eu saí dali já usando primeiro, como o Limeira disse, com certeza, primeiro eu, depois a família, os amigos, e aí quando a gente começou a ver as respostas acontecendo em casa, como não levar para o consultório, como não levar para os nossos pacientes, né? Então, com certeza, primeiro a gente, né? Foi porque você tem que ser o cobaia, né, nessa história toda, e foi maravilhoso. Então, essa frase, doutora Rosângela, foi para mim inspiradora no primeiro dia que eu te conheci. Realmente, usem tudo que vocês aprenderam, usem imediatamente tudo que vocês aprenderam aqui. E eu saí de lá já com esse olhar e só tenho a agradecer, porque realmente tudo isso acrescentou, né, na minha vida,
na vida da minha família, dos meus pacientes e dos meus amigos, que a gente ajuda muita gente, com certeza, né? E quanto mais a gente puder passar essas informações, como a senhora está nos passando, isso é gratificante, né? Então, muito obrigada mesmo. Agradecer isso tudo que vocês falam, assim, me deixa muito comovida e feliz, gratidão mesmo. Isso, para mim, né, a parte mais importante, é saber que a gente fez a diferença, né, na vida das pessoas, e através de vocês eu vejo, assim, a amplitude, a expansão desse conhecimento, também ajudando outras pessoas. Para mim, isso é fantástico, é o que faz realmente, é o que me move, como eu digo, né, é o que me move, e eu agradeço demais de vocês estarem aqui com a gente, e terem aceito o convite de conversar e passar a experiência de vocês, e gostaria até de convidar todo mundo que vai daqui para frente também, que não estão ao vivo, mas vão acabar nos ouvindo no YouTube, isso aqui vai ficar gravado no YouTube da EID, depois vai para o meu canal de YouTube também, que eu coloco lá as nossas conexões, e aí eu quero deixar aqui gravado para todo mundo, que é uma possibilidade que todo mundo pode aprender, dentro de cada um no seu quadrado, como eu digo, cada um na sua área de atuação, cada um com o seu entendimento, mas todos podem ajudar a cuidar de si mesmo, a cuidar das pessoas que a gente ama na nossa volta e a cuidar das pessoas que a gente pode ter algum tipo de influência para melhor, né, para ajudar. Eu acho isso fantástico. E agradeço também aqui o Paulo Bataclin, meu grande companheiro e parceiro, né, das nossas invenções, né, certo? Então, eu acho assim que a Escola Internacional de Desenvolvimento, ela está sempre de portas abertas para que tenha essas ideias inovadoras e que a gente possa passar mesmo através dos nossos cursos. Quero convidar todo mundo para a nossa segunda jornada aí dos Florais Quânticos, na segunda-feira. Vai ser uma semana power, né? Vai ser muito legal, vai ser puxado, vai ser ótimo. Eu estou com um monte de casos novos para contar e quero muito que vocês participem. E também gostaria de dizer que tem algumas perguntas, né, aí, principalmente alguém perguntou de Paralel ou de alguma outra doença, o que a gente pode fazer? Como a gente não tem como responder todo mundo aqui, entre em contato com a gente no direct lá do meu Instagram, né, Rosângela Arnett. Lá é o lugar mais, assim, acessível de eu conseguir uma resposta, porque eu tenho minha equipe que cuida lá do Instagram. Ou então, entre em contato com a EID, que também tem um canal que atende né, um pessoal lá no próprio site da EID, no Face. Então, vocês têm muitos canais que vocês podem entrar em contato com a gente acaba tendo uma resposta, tá bom? E gratidão, gratidão, gratidão. E eu gostaria de agradecer a os três pela disponibilidade de sempre, Eliana pela primeira vez, né, o Limeira, que já é nosso professor da pós, e a doutora Rosângela, que está em todas conosco, na pós, nas lives, nas entrevistas. Não esqueçam do programa que a gente tem também, que se chama Diálogos em Movimento, viu? Eu já entrevistei, a doutora Rosângela já entrevistou, e todos eles que a gente está criando. A gente está sempre com novidade, como ela bem disse agora, com inovações, né? A jornada dela, semana que vem, às 20h, começando segunda-feira, semana inteira, não dá para perder, hein? Claro que se ficar gravado aqui, né, a gente está falando aqui do dia 27 de julho, né, que começa. Então, para quem perder, vai ter outra só em setembro, tá? Então, essa live, a gente, com novos cursos de pós da EID, que a gente está lançando, né? Saúde mental integrativa, oncologia integrativa, própria odontologia, né? Que a gente está delineando aqui um projeto de pós-graduação e extensão ao mesmo tempo, né? Professor Limeira, já estamos conversando, né? Possivelmente odontologia integrativa quântica ou florais e odontologia. Enfim, não dá para ficar falando aqui, porque ano que vem a gente vai ter mais cursos, né, e esse ano já começam esses também. Não percam, né, fiquem atentos aos nossos canais aí, a nossa rede social,
Mais uma vez, agradeço imensamente aos três aqui, Eliana Limeira, né, Francisco Limeira e doutora Rosângela. Muito obrigado, gratidão, um abração, até a próxima. Gratidão a vocês, muito obrigada. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, muita paz, saúde. Tchau, tchau.